Salve, salve pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você vai nos assistir. Mais um aqui episódio do podcast Fala com o Enfermeiro. Quem diria, hein? A gente falou, será que vai ter um episódio, vai ter dois, vai ter três? Estamos caminhando e os episódios estão acontecendo, né? Então, já agradeço a você que está aí nos assistindo, você que nos acompanha aí nas redes sociais. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. O podcast Fala com o Enfermeiro, que é o podcast onde a enfermagem tem voz, onde a equipe multidisciplinar tem voz, que é essa grande equipe que faz a saúde acontecer. A saúde que é feita por muitas mãos. Então esse é o podcast Fala com o Enfermeiro. Hoje estamos aqui transmitindo de uma forma diferente, o episódio é gravado, porque a gente está falando com uma convidada muito especial, uma amiga minha, que eu já vou apresentar para vocês. Hoje um episódio do podcast Fala com o Enfermeiro internacional, hein? A gente está falando, vai falar com uma pessoa daqui a pouquinho que está somente com o oceano entre nós aqui, está lá nos Estados Unidos da América e a gente já vai falar com ela. Já agradecer você que está nos acompanhando e esse podcast só está acontecendo graças ao apoio de alguns patrocinadores. É isso mesmo, pessoal, para a gente poder sobreviver aqui é preciso a ajuda de alguns parceiros. E são eles aqui, o Grupo Itaquest, que é um grupo de mídia especializado, são os estúdios que a gente está utilizando aqui para gravar e para transmitir o podcast Fala com o Enfermeiro. É um grupo de mídia especializado que oferece serviço de fotografia, audiovisual, tráfego pago, aluguel de estúdio, designer, sites, canal de esportes, transmissão de campeonatos, de games, notícias e transmissões de lives em loco. Se você precisa fazer uma transmissão de live direto do seu comércio, vai fazer um sorteio lá, chama o pessoal, eles fazem a transmissão direto do seu comércio. Eles também têm um site de notícias lá, www.itacast.com.br. Lá você vai encontrar notícias. Ontem saiu uma matéria muito legal da senhorinha, uma senhora de 100 anos, que realizou o sonho de voar. Ela sobrevoou aqui os céus de Brigadeiro de Itápolis. Muito legal, muito bonita a reportagem. Grupo Itaquest, também como nosso patrocinador e parceiro, a Digital Cirúrgica, que ela é uma empresa do grupo Digital Saúde aqui de Itápolis, que atende Itápolis e toda a região, oferecendo serviço de home care com equipe de enfermagem, a loja completa em produtos hospitalares, oferece toda a infraestrutura para você no cuidado da sua casa. Fez uma cirurgia, precisa ficar utilizando uma cama hospitalar para ter um conforto e uma segurança maior. A Digital Cirúrgica tem a cama hospitalar para alugar. A cama manual, aquela de manivela, tem aquela elétrica com um botãozinho, você eleva a cabeceira, abaixa a cabeceira, tudo para facilitar no conforto da casa. Aluguel de concentradores de oxigênio, cadeiras de roda, lá você encontra toda a linha de ortopédico, desde aquela botinha para imobilizar o pé, as próteses, as órteses para imobilizar o punho. Lá você encontra toda essa parte de linha ortopédica e também eles contam com o serviço de remoção. Isso mesmo, pessoal, eles têm ambulância UTI móvel para fazer remoção de pacientes graves, toda a equipe especializada, equipe de suporte básico de vida, uma ambulância para fazer o atendimento, para levar o paciente para fazer uma consulta, para um retorno médico, vai fazer um exame de raio-x, um exame agendado, tem equipe para levar vocês também. E eles também fazem a cobertura de eventos. Tem um jogo de futebol, vai ter uma festa, um aniversário, quer deixar todo mundo que vai participar lá seguro, contrate lá a Digital Cirúrgica. A Digital Cirúrgica você pode encontrar eles através do site, que é o www.digitalcirurgica.com.br, também pelo telefone 3262-1912, 3262-1912, o DDD é o 16 para você que está aí fora da região de Itápolis, e fica localizado no centrão de Itápolis, na rua Padre Taralo, número 604, na esquina do Farol. Digital Cirúrgica, pessoal. Um outro patrocinador e apoiador desse podcast é o Laboratório Multianálise, que está há mais de 9 anos cuidando da saúde de todos os munícipes aqui de Itápolis, de toda a região. É um laboratório que realiza vários tipos de exames, realiza a coleta domiciliar. Se você precisar coletar um exame aí no conforto da sua casa, eles têm uma equipe que vão até aí, vão fazer a coleta do sangue, vão levar a amostra para o laboratório, vão processar e o exame você pode acessar ele online, nem precisa ir lá buscar.
ele sai direto ali na internet e você consegue ali enviar para o seu médico o arquivo, tudo rápido, prático. Você vai encontrar os serviços do Laboratório Multianálise, eles têm 2 unidades atendendo em Itápolis, né? São 2 endereços. A matriz, que é na Rua José Rossi, número 455, atendendo pelo telefone 3262-8753 e também pelo WhatsApp. Precisou do exame, já agenda com eles lá pelo WhatsApp, pelo 16 99 758 8055. E eles têm também a unidade 2, que fica lá no Jardim Redenção, na Rua Orestes da Costa Sene Júnior, número 423, lá no Jardim Redenção. Pessoal, agradeço então ao Grupo Itacast, Digital Cirúrgica e Laboratório Multianálise pelo apoio de tocar esse projeto que esse careca que vos fala aqui pensou nesse podcast, que é onde a enfermagem tem voz, onde a equipe multidisciplinar tem voz. Sem delongas, já vou apresentar a minha convidada dessa noite. A minha convidada é uma pessoa muito querida, uma pessoa especial. Foi minha colega de faculdade, lá na Faculdade São Luís, em Jaboticabal. Foi também minha parceira de TCC, trabalho de conclusão de curso, né? Trabalhamos ali no nosso TCC junto. Para quem não conhece, vou falar agora, nesse momento, com Savana Coelho, que ela é enfermeira brasileira com certificação para atuar nos Estados Unidos da América. Estou falando então com a minha amiga Savana. Boa noite, Savana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Osmar. Tô bem. E você, como está? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, te agradecer por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado para falar aqui com esse careca. Quando comecei o podcast, confesso para você que eu já tinha pensado em conversar com você. Para quê? Para poder mostrar para muitas pessoas que é possível sim sonhar, é possível sim, desde que com muito esforço batalhar e esse sonho ser alcançado, né? E hoje, assim, eu sempre fui um torcedor seu aqui no país, aqui no Brasil, torcendo para que tudo desse certo aí, vendo suas postagens, e recentemente vi a sua postagem que agora você tá, não sei como que é o termo certo, você agora tem o Green Card, é isso? E é isso mesmo. Eu que agradeço o convite, tá? Estou muito feliz em fazer parte desse podcast, né, com você, um grande amigo. É exatamente isso. Agora, há mais ou menos uns 5 meses, eu fui licenciada aqui nos Estados Unidos, sou enfermeira, sou uma Registered Nurse, RN-BSN, registrada em 2 estados, né, Montana e Flórida. E recentemente realmente também consegui aí o meu tão sonhado, um dos motivos de eu ter vindo para cá, né, em busca aí do meu green card. E graças a Deus ele aconteceu aí há 2 semanas atrás. Que legal, eu fico muito feliz. Eu acompanhei assim, quando a gente terminou a graduação, logo você falou, irmão, a gente fala muito, às vezes eu vou acabar não falando Savana, porque a gente, durante a graduação toda e depois se trata irmão, irmã, irmão, irmã. A gente tinha isso na faculdade com outros colegas e acabou com alguns ficando esse irmão, irmã. Então, se a algum momento eu não falar Savana, irmã, tô me referindo a Savana. Já quantos anos aí nos Estados Unidos, Savana? Estou aqui há 3 anos e 8 meses nos Estados Unidos. Anteriormente estava em Massachusetts, né, um outro estado no lado do norte dos Estados Unidos, e recentemente, há 2 meses, estou aqui no sul, na Flórida. A Flórida, você me falava um pouquinho antes da gente iniciar que você está a 22 horas de distância da onde você morava, onde De um você está estado, morando agora. de um estado para o outro, exatamente. É um pouquinho longe, mas aí agora eu vim aqui para o sul da Flórida, um lugar mais quentinho, né? Tá mais perto do Brasil agora, né? E estou mais próximo do Brasil também, essa é a intenção. Legal. Savana, deixa eu te perguntar aqui. Quando te conheci na faculdade, a gente fez a graduação junto, tanto eu como você éramos técnicos de enfermagem, né? Quantos anos você Exato. atuou como técnica de enfermagem? Eu atuei como técnica há uns 10 anos.
10 anos. 10 anos. Uhum. E Eu esses... me formei em 2008, né, pelo Senac de Jaboticabal. E aí, antes de me formar até, eu consegui um emprego no hospital na mesma cidade de Jaboticabal, em que eu fiquei nesse hospital por 10 anos, dentro do mesmo hospital. Eu comecei a trabalhar no hospital, eu era menor aprendiz, era uma parceria que o hospital tinha com o Senac, então eles acabavam contratando, né, esses menores aprendizes antes de terminar o curso técnico. Então, quando você já se formava como auxiliar técnica, você já poderia ser contratada. E foi o meu caso. Eu fui contratada cerca de uns 8 meses, 9 meses antes de terminar o curso técnico. E depois que eu terminei o curso técnico, eu fui efetivada como técnica de enfermagem nesse hospital da minha cidade, em Jaboticabal. E lá eu fiquei por 10 anos da minha vida. Mas você é natural de Taquaritinga, certo? Sou natural de Taquaritinga, exato. Mas eu fui para Jaboticabal, eu tinha 17 anos. Então eu vivi minha infância em Taquaritinga e depois eu fui para Jaboticabal. Entendi. E quando a gente começou a faculdade, você trabalhava no hospital. Eu lembro de você lá. Nessa época, depois que você trabalhava, não lembro o setor, depois você foi integrar o núcleo de segurança do paciente, né? Exato. Praticamente Eu trabalhava começou, né? Exato, eu trabalhava no CTI do hospital. Fazia 5 anos que eu estava no CTI do hospital. E aí depois eu assumi o núcleo de segurança do paciente, né, como executora de ações, juntamente com o meu coordenador de enfermagem e com mais 2 médicos que trabalhavam comigo naquela época. Então, o núcleo de segurança do paciente foi algo muito diferente para mim, né, para desenvolver dentro do hospital, porque também era tudo muito novo, né, naquela época, quando a gente começou a inserir aquilo dentro do hospital. Então, foram construções de muitos protocolos, foram muitos treinamentos, né, com a equipe toda, a equipe multidisciplinar, mas foi um trabalho, assim, maravilhoso, um trabalho que me trouxe muito conhecimento, agregou demais na minha carreira. E provavelmente, se eu tivesse continuado lá no hospital, eu estaria ainda no núcleo de segurança do paciente, porque foi uma coisa que me, me trouxe. Assim, eu me encontrei naquela profissão, porque na verdade eu sempre trabalhei muito pensando na segurança do paciente e na humanização. Sempre fui assim. Então, eu consegui trabalhar com isso e passar esse conhecimento para as pessoas que eu tinha, era muito satisfatório para mim. Então, era bem provável que eu iria continuar com essa carreira dentro do hospital. Mas resolvi migrar, né? Legal. Terminamos a faculdade ali meados de 2019, 2020. Aí a Exato. Savana resolveu migrar para os Estados Unidos. Já a gente sempre falava antes de terminar a faculdade, a gente já especulava, né, que seria certo que você provavelmente ia evoluir na carreira dentro do hospital de técnica para enfermeira, né? Você tinha também essa expectativa, né? E de repente É, você, Osmar, voou para os Estados Unidos. Como que é, foi? então todo mundo achou uma loucura, assim, né? Quando eu fui conversar, né, com a diretoria do hospital sobre esse meu processo migratório, eles ficaram muito surpresos com isso, porque eles já tinham toda uma programação em minha carreira, né? O que eu iria fazer depois, né? Eles já tinham um planejamento de eu continuar lá como enfermeira e continuar no núcleo de segurança do paciente e passar a treinar as equipes e tudo mais. Então, eles já tinham feito esse planejamento, mas eu vinha com essa ideia de migrar desde 2017. Eu já tinha isso em mente, só que tinha coisas que a gente guarda para nós mesmos, né? A gente não fica falando assim. Então, desde 2017,
é que antes de terminar a faculdade, é que eu venho estudando quais eram as possibilidades, como que o enfermeiro trabalhava aqui nos Estados Unidos, como eu poderia fazer isso, quais eram os meios. E aí, quando eu terminei a faculdade, em 2019, aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu fico mais um ano aqui, trabalho mais um ano como enfermeira e depois eu vou? Ou será que eu vou agora? Por fim, nós resolvemos, terminou a faculdade, eu lembro que eu fui no Corém, fiz como é que chama isso? Fez o registro como enfermeira, né? O meu registro como enfermeira, exato. E no outro mês eu vim para os Estados Unidos. Então foi assim, tudo muito rápido. Eu precisava realmente fazer o meu registro como enfermeira no Corém, porque o enfermeiro tem que estar registrado, né? Quando nós migramos e fazemos todo o nosso processo de validação aqui nos Estados Unidos, o Corém, né, o órgão do Brasil, ele tem que enviar as documentações para os Estados Unidos. Então, eu precisava estar registrada lá no Corém. Então, foi o tempo de eu fazer isso e migrar. E hoje você continua com o Corém ativo aqui no Brasil? Tem que manter ou não mais? Eu continuo pelo fato de eu passei no processo há 5 meses atrás, então esse ano eu continuei normal, né? Ainda ativa no Corém e com a anuidade ok, mas a partir do ano que vem eu não preciso mais, porque como eu não tenho interesse em voltar para o Brasil e trabalhar no Brasil nesse momento, então eu não preciso mais manter a minha licença ativa no Brasil, já que eu já tenho a minha licença aqui nos Estados Unidos. Entendi. E uma dúvida que eu tenho. Aí nos Estados Unidos tem algum órgão que aqui no Brasil a gente tem? O COFEN, né, que é o Conselho Federal de Enfermagem a nível de Brasil. E cada estado e o Distrito Federal, cada um tem o seu COREM, né? Conselho Regional de Enfermagem. Aí nos Estados Unidos é assim também ou é um só? Como funciona? É assim também. Aqui existe, eles chamam de Board of Nurse, e cada estado tem o seu Board of Nurse trabalhando de uma forma distinta. Então, às vezes, um processo de validação num estado é diferente do processo de validação de outro estado. Então, cada estado é independente, mas existe sim, Board of Nurse. Entendi. E você falou para mim que agora faz 5 meses que você tirou a certificação aí. E como que foi esse processo? É fácil? É, Porque assim, não. quando eu pensei, falei, hoje eu vou falar com a Savana e tal, eu queria ouvir de você, mas eu pesquisei um pouquinho e assim, vendo alguns comentários em vídeos, tem muita gente que tem esse sonho de migrar, muita gente que está estudando enfermagem, que pensa em migrar para os Estados Unidos. Hoje a gente vê muito em redes sociais, por exemplo, muitas notícias assim que Canadá tem recrutado enfermeiros, outros países têm buscado recrutar enfermeiros. Então eu vejo assim, que tem muita gente que tem esse sonho, que tem esse pensamento, mas talvez não saiba nem por onde começar, né? Por enquanto está ainda É. no sonho. Então fala um pouquinho para nós como que foi esse processo. É fácil, é difícil? Osmar, todo o processo, principalmente migrar, independente da circunstância, não é fácil, né? Nós sabemos que não é fácil. É um país diferente, é uma cultura diferente, é um idioma diferente, né? Então, a gente sabe que existe sim, né, as peculiaridades, mas é possível, né? Eu consegui, outras pessoas também podem conseguir. Só que é um trabalho assim bem árduo e de formiguinha, né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa fazer a validação do nosso diploma, né? Que é feita através de duas empresas, uma é CGFNS e a outra é Joseph. Essas empresas é o que vão dizer se o seu diploma é compatível com um diploma americano.
Então, ela vai pegar, você vai, né, enviar todos os dados para eles e eles vão mensurar através da sua ementa escolar, do seu histórico escolar, eles vão saber se a sua carga horária é compatível à carga horária aqui do enfermeiro, se as suas notas é equivalente aqui à média de nota dos enfermeiros. Então, depois que é feito isso, é o que sai normalmente a validação do diploma. O que acontece? Quando essa validação do diploma sai, que você está ok, normalmente a nossa ementa, a nossa carga horária, ela é equivalente aqui, né? Porque aqui o enfermeiro, a carga horária deles é menor durante a Nurse School. Então, quando sai essa validação desse diploma, não significa que você pode trabalhar, porque você tem que passar numa prova chamada NCLEX, que é uma prova que coloca o enfermeiro apto a poder exercer a profissão, assim como a OAB no Brasil, que o advogado tem que fazer a prova para poder exercer a profissão, aqui nós também temos que fazer uma prova chamada NCLEX, que todos fazem, todos os enfermeiros, independente se ele é internacional ou se ele é um enfermeiro norte-americano, ele precisa passar por essa prova. Então, foi isso que eu fiz depois da validação do meu diploma. Eu falei, agora eu preciso estudar para poder passar nessa prova, porque já que a prova ela é toda em inglês, né? E ela é uma prova para recém-formados. Então, eu fiquei pensando, eu preciso recordar tudo aquilo que eu aprendi durante a faculdade. Então, foi quando eu comecei a estudar. Eu estudei por 6 meses. E no começo, nos 2, 3 primeiros meses, eu estudei mais superficial, porque eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo. E aí eu estudava cerca de umas 3 horas por dia. E no final de semana eu estudava da hora que eu levantava à hora que eu ia dormir. Então era assim, 10 horas, 12 horas estudando nos finais de semana. Então eu privei a minha vida por esse período de 6 meses. Eu não saía, eu não tive vida social com os amigos, eu não fiz nada, eu só estudei realmente, literalmente, 6 meses. E quando fazia uns 3 meses que eu estava estudando e que eu fiz um cronograma de estudos, né, através de um grupo, né, de enfermeiros do WhatsApp que que eu conheci e que me ajudou demais. Então, lá eu tinha um cronograma de estudos que eles forneceram lá nesse grupo do WhatsApp. E eu sabia que eu não iria alcançar o meu cronograma dentro desses 6 meses se eu continuasse trabalhando e estudando. Então, aí eu me afastei do trabalho durante uns 3 meses para poder continuar estudando. E aí eu estudava todos os dias, cerca de 8 a 10 horas por dia, até de segunda a segunda, sem nenhuma folga. E aí, quando foi em fevereiro desse ano, eu fui, lembrando que a prova é toda em inglês, não existe a prova em português, então é uma prova que você faz online, dentro de um centro especializado, e é uma prova que ela mensura o seu conhecimento, porém é através de um gráfico, então não dá para saber se você está indo bem ou se você está indo mal. O mínimo de questões é 75 e o máximo é 150 questões. Então eu fiz a minha primeira prova em fevereiro e não passei na minha primeira prova. O meu computador fechou em 103 questões. E aí eu falei, meu Deus, acho que eu não passei nessa prova. Aí o mundo acabou para mim, voltei embora para casa assim muito arrasada, chorando, mas enfim, ao mesmo tempo eu ficava feliz pelo fato de eu pensava assim comigo, olha,
eu cheguei a 103 questões. Quer dizer que eu não fui tão ruim assim, porque se eu tivesse sido ruim, o computador tinha fechado com 75 questões, que é o mínimo. Então, quer dizer que eu fui evoluindo, evoluindo, e eu tinha chances de passar. E eu falava assim, nossa, Savana, se orgulhe de você mesmo. Eu falava comigo no espelho, assim, se orgulhe de você, porque é uma prova difícil, é uma prova em que muitos enfermeiros americanos também não passam de primeira, que é uma prova toda em inglês. Olha só, você foi bem e tudo mais, né? Então, assim, eu falava tentando, né, me colocar para cima, tentando aumentar meu estima. E aí, depois que eu parei, que eu não passei na prova, eu dei uma pausa de 4 dias para eu descansar. Então, eu descansei aqueles 4 dias, minha mente e tudo mais. Tomei um tempinho com a minha família. E aí, eu voltei, depois daqueles 4 dias, fiz um novo cronograma de estudos e peguei os pontos mais difíceis para mim, que era criança. Eu nunca fui boa em criança, então child era uma coisa muito difícil para eu entender. Maternidade, né, obstetrícia, labor delivery era uma coisa que eu também não gostava, então era difícil entender. Então eu peguei as matérias que eu tinha mais dificuldade, que eu tinha visto que eu não tinha ido bem na prova, e foquei nelas e fiz um geralzão em tudo aquilo que eu tinha estudado. Depois de 40 dias, eu fui de novo, agendei a minha prova e fui de novo, passei, graças a Deus. Passei na minha prova com 142 questões. E aí, depois que eu passei na prova, né, que chegou meu resultado, e eu recebi a minha licença, né, pelo estado de Montana. Aí eu falei, agora é hora de eu tirar uma férias, né? Então eu tirei um tempo de férias aí para descansar minha cabeça, porque foram Boa. 6 meses imerso. E aí agora, depois disso, né? Depois que eu passei na prova, eu voltei a trabalhar normalmente no meu trabalho e descansei, não estudei mais para a prova de nurse, porém continuei estudando inglês, né? Porque existe alguns estados aqui para você poder validar seu diploma nesses estados também, você precisa fazer a prova de proficiência de inglês, que no caso o IELTS, TOEFL ou TOEIC, depende de cada estado, né, eles vão aceitar a sua prova de proficiência. Aqui no estado da Flórida, eu ainda não fiz minha proficiência, porque como eu já tenho documento, eu não preciso de um sponsor para imigrar, né? Eu já fiz esse processo por mim mesma. Então, eu ainda vou me preparar para o IELTS, mas para poder aplicar para uma multi-state, que aqui é quando você tem uma multi-state, você consegue trabalhar em todos os estados. Então, eu moro na Flórida, e se eu quiser trabalhar em Boston, por exemplo, Massachusetts, eu posso ir trabalhar. É Entendi. chamado, eles chamam muito aqui de travel nurse. Então, muitas vezes eles contratam enfermeiros de outros lugares, e aí os enfermeiros vão. Eu moro aqui na Flórida, mas fico trabalhando na Califórnia por 3 meses. Eu moro na Califórnia, mas vou trabalhar no Texas por 2 meses. E é assim que acontece. Entendi. Hoje então você pode estar habilitada para trabalhar na Flórida e em Montana, E nos Montana. dois estados. Aí Uhum. depois que você fizer esse essa nova prova, aí você vai conseguir atuar em qualquer estado americano. Isso, porque aí eu posso aplicar para um multi-states, né? Porque, na verdade, hoje eu tenho licença como single state, que é somente Flórida ou Montana. Então, para eu aplicar para uma multi-state, eu preciso ter uma prova de proficiência de inglês, que é o que eu estou estudando nesse momento, para poder passar nessa prova. Como meu inglês é quase que não existe, o que significa, no caso, o nome dessa prova? Seria todos os estados, ou a nomenclatura? Sim, você falou single state seria
A single state significa que quando você tem uma licença daquele estado, ela é única, você só pode atuar naquele estado. Única, single state. Multi-state significa que você pode atuar em Em outros todos. estados. Entendi. Agora, Savana, você estava falando da prova, né? Que é a prova que seria compatível, como se fosse a OAB aqui. Então, aqui no Brasil, por exemplo, o advogado faz lá a graduação dele, ele termina a faculdade, ele é bacharel em direito, mas ele não pode ainda advogar. Ele precisa prestar a prova da OAB que vai habilitar ele, vai testar os conhecimentos dele para ver se ele pode ser um advogado. No caso da enfermagem no Brasil, no caso de outras profissões, inclusive medicina, você somente conclui a graduação, faz seu registro no conselho de classe e pode atuar. Aí você estava me explicando que nos Estados Unidos tem que fazer toda a parte de adaptação quando você graduou aqui no Brasil, depois aí você fez todo um período de graduação novamente para poder se habilitar, para Uhum. poder prestar essa prova, certo? Esse tempo, Exatamente, é isso. esse tempo da sua chegada aí, o início desses estudos que você reiniciou aí para poder prestar essa prova que é como que pronuncia? NCLEX? N-Class. NCLEX. Uhum. Quanto tempo foi de Olha, estudos? é, de estudos mesmo, foram 6 meses, né, que eu estudei para poder passar na prova. O restante do processo de validação de diploma, você não precisa estudar nada, você só precisa enviar os documentos necessários para o órgão que vai fazer a validação do seu diploma, né? Então, a validação do meu diploma, ela saiu rápida pelo fato de eu ter usado a empresa Joseph, que é uma empresa que normalmente acaba fazendo a grande parte dos documentos via e-mail, via fax e tudo mais, e acaba sendo um processo mais rápido. Então, minha validação saiu em 3 meses. Eu também contratei uma empresa para poder me ajudar com essa validação, né? Porque eu queria, enquanto a minha validação estivesse ocorrendo, eu queria poder focar 100% nos estudos. Então, eu não queria ter essa preocupação. Eu contratei uma empresa para fazer isso para mim. E minha validação do diploma saiu rápida, cerca de 3 meses. Meu diploma já estava validado aqui nos Estados Unidos. Lembrando que eu comecei esse processo de validação do meu diploma há cerca de um ano e meio atrás. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ainda fui estudar quais eram as possibilidades, quais eram os caminhos, como eu fazia, se existiam empresas que poderiam me ajudar, né, nesse caminho. Então, foi um processo de um ano, mais ou menos, explorando o que eu poderia fazer, o que eu poderia, qual era o caminho que eu ia né, decorrer até chegar à validação desse diploma. Hoje, né, existe muitas pessoas na internet, no YouTube, né, em outras plataformas, que acabam aí deixando bem claro qual é o processo, quais são os caminhos mais fáceis e tudo mais. Mas quando eu vim para cá, há 3 anos e meio atrás, 4 anos, falavam-se muito pouco ainda sobre isso. Então eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Precisou desbravar e aprender o caminho da roça, como diz aqui no Brasil, né? Precisei, às vezes, pelo caminho um pouco mais difícil, mas deu certo também, deu certo. Só que hoje existem caminhos mais, não digo fáceis, né? Caminho não é fácil, mas Tem assim, mais caminhos, né? esclarecidos. Antes você chegou sem caminho nenhum, né? Precisando descobrir qual que Exato. Eu seria. cheguei assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Primeiro é contratar um advogado de imigração, foi o que nós fizemos, né? Para poder dar tudo, nossa questão visa, né, nossa questão imigratória, para depois pensar, né, nessa questão de validação de diploma e de passar nas provas para poder ser uma registered nurse. Uma dúvida só que eu fiquei, só para me entender, o pessoal também tenha ficado. A prova, né, do NCLEX, no meu inglês você já viu. Você falou Tá que é de perfeito. 75, no máximo 150 questões, certo?
Aí você atingiu Exato. 142 e foi aprovado. Você ficava vendo ali na tela, tipo assim, um gráfico que ia. Não, Não, não existe esse gráfico. só Esse no final. gráfico é, é, a maneira com que a prova é aplicada é através, acho que por trás dessa prova tem um gráfico que mede isso. Se você está acima da linha, né, da linha média, você vai tendo chances ali de responder mais questões. Se você começa a cair abaixo da linha da média, as suas chances vão diminuindo de você responder questões, porque ele vai entender que você não vai conseguir subir o suficiente para ficar acima da linha da média. Você não consegue ver isso na prova. Isso é uma estimativa que a gente faz, inclusive existe plataforma que a gente estuda, que nós estudamos durante o processo, Para e simular. que nessa plataforma nós fazemos testes e aparece esses gráficos nesse teste, né? Te mostrando onde você foi bem, onde você precisa melhorar e tudo mais. Mas na prova, no dia da prova, você não vê isso. É questões, simplesmente questões e respostas, e você vai respondendo e não sabe o que está acontecendo. É, Só vai, responde e next, só. é tipo um Enem, mas com o conteúdo da graduação de enfermagem. Exatamente, E tem exatamente. algumas, tipo assim, tem 50% da prova é específico de anatomia, tanto é técnicas ou não, é geralzão. Não, a grande maioria da prova cai muito sobre segurança do paciente, né? Olha, Eles trabalham muito aqui com a questão de segurança e cai muito paciente adulto. Só que a prova, o gráfico vai de acordo com as suas respostas. Então, ele às vezes vai querer assim te derrubar. Então, se ele vê que te mandou uma pergunta lá de criança e você não tá respondendo errado, ele vai te mandando outras para tentar fazer com que você responde certo para ele te subir no gráfico. olha, Porque você não pode zerar nenhuma das modalidades. Você não pode zerar criança, você não pode zerar obstetrícia, você não pode zerar a saúde da adulto, saúde mental, farmacologia. Então, você não pode ter zerado em nenhuma dessas modalidades. Então, se você está errando isso, ele vai te mandar outras questões sobre isso para tentar fazer você acertar e poder subir no gráfico. entendi. Mas não dá para entender. A minha prova caiu assim de tudo um pouco, foram muitas questões de tudo, então não dá para entender como que funciona exatamente. Tem pessoas que entendem mais, porque estudam muito sobre essa prova, sabe? A dinâmica e tudo mais, mas eu prefiro não me aprofundar muito nessa questão, porque aí ia me deixar mais nervosa ainda. Eu preferi estudar o conteúdo e me preparar emocionalmente, porque isso é muito importante, né? O seu psicológico tá bem preparado. Na minha primeira prova, eu achei que o meu psicológico não estava muito preparado, no entanto, que eu me senti. Quando o computador abriu assim para mim, eu me senti mal, uma taquicardia, um estresse muito grande. E aí, quando eu fui para minha segunda prova, eu já estava preparada psicologicamente melhor, né? Aí eu falei, não, agora eu acho que vai. Mas eu saí da prova sem saber se eu tinha passado ou não, porque a gente não sabe se passou ou não, né? E depois você consegue acessar a plataforma para poder saber se passou. E essa prova é paga, irmã? Cada É vez que paga. faz? Uhum, É caro? sim. Eu não me recordo muito bem, mas eu acho que é US$ 200 que você paga, e aí se você reprova, você tem que pagar e marcar ela novamente e pagar novamente. Entendi. É, uma outra coisa que eu ia te perguntar. É, você saiu do Brasil com esse sonho de migrar, de ter uma vida melhor. Como você me falou no início, você tem seu filho, tendo uma expectativa de ter um futuro diferente para ele, né? E você chegou aí nos Estados Exato. Unidos, sabia que ia ter todo esse caminho para percorrer até
se estabelecer no país, até aprender a língua, né? Até depois conseguir fazer toda essa validação para você chegar. Como que é a vida aí nos Estados Unidos? É aquilo que você pensou quando você saiu daqui? Ou você teve surpresa ou é melhor ainda do que você imaginava? Assim, não digo nem na profissão, a vida em si no país. Osmar, eu costumo falar que o processo imigratório é um processo muito difícil, sabe? Eu não tinha essa percepção, né? Porque quando a gente resolve migrar, a gente vê muitas coisas boas na internet, a gente vê muito youtuber falando só as coisas boas, né? E a gente só vai aprender realmente o que é um processo imigratório quando a gente faz ele, né? Quando a gente está aqui. Então, o nosso primeiro ano aqui não foi um ano de só alegrias, né? Teve muitas coisas que nos deixaram bastante pensativos. Será que eu fiz certo? Será que eu estou no caminho certo? Deixei toda a minha vida, né, no Brasil, toda a minha carreira, 10 anos trabalhando. Meu esposo também deixou 14 anos de trabalho dentro de uma empresa. E aí a gente chegar aqui e ter que começar tudo do zero, né? Não, você tem que procurar uma casa para morar, você não tem um móvel para pôr dentro da sua casa, é todo aquele processo de matricular filho na escola, de você arrumar um trabalho, né? Então é tudo muito minucioso e difícil, não é fácil. Nosso primeiro ano aqui foi bastante naquela todo tempo pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou no caminho certo? E aí depois, né, as coisas vão se encaminhando, você vai conhecendo pessoas, ah, as portas vão se abrindo, você vai trabalhando, você vai conquistando as suas coisas. E hoje, especificamente, eu agradeço por eu ter feito isso. E eu não me arrependo de ter feito isso e faria tudo de novo, né? Porque hoje eu vejo meu filho fluente, né, no idioma. Isso vai ser de grande valia para ele morando aqui ou estando no Brasil, onde ele estiver. Então, eles aprendem o espanhol aqui na escola também, então ele já sabe, né, falar algumas coisas em espanhol, fala o português, que é a língua materna dele, e fala o inglês de forma fluente. Nós também aprendemos um novo idioma, eu consegui validar meu diploma aqui. Então, as coisas foram acontecendo, foram coisas boas, mas tiveram muitas coisas ruins no meio do caminho, né? E é o que eu falo assim, às vezes as pessoas me perguntam, mas vale a pena? Para mim, valeu a pena. Agora, eu não posso dizer por as outras pessoas, né? O quão você vai fazer para aquilo para saber se valeu a pena ou não valeu. Existem muitas pessoas que chegam aqui que desistem. Daqui 6 meses, 8 meses, vão embora. Então, assim, é persistência, é trabalho árduo, é de viver no dia após dia. Eu costumo dizer aqui que a gente mora como se fosse uma montanha russa. Então, tem dia que você está lá embaixo, tem dia que você vai estar lá no alto. Então, isso acontece na vida de qualquer imigrante. Então, eu acredito que vale muito mais pela persistência e muito mais pelo seu sonho, o que eu vim fazer aqui. Se o sonho era seu, corre atrás dele, porque dá certo, né? Deu certo para mim, deu certo para tantas outras pessoas que estão aqui e eu acho que é tudo a base do planejamento e da vontade, do querer fazer para acontecer. Não adianta também você querer vir para viver sonho de outras pessoas, né? Porque vai ser frustrante. Se o sonho for seu, você vai correr e vai valer a pena. Entendi. Lembro quando você foi, você me falou que seu pai já morava nos Estados Unidos, seus irmãos, né? Jogavam, acho que Sim, futebol, né? Eles estão no mesmo estado? exato. Não. Sim, eles estão em Massachusetts, eles estão lá no mesmo estado. Aí eles ficaram lá, agora você que mudou. Que tá. Eu que mudei. E outra dúvida, você já voltou pro Brasil depois que você foi para viajar, para passeio ou ainda não? Ainda não, tô com frio na barriga para voltar pro Brasil, né? Para ver como que tá, com as coisas como estão.
Eu ia agora em julho, estava tudo programado já, mas aí teve nossa mudança aqui para a Flórida, e aí alguns processos que atrapalharam aí nossa ida para o Brasil. Mas aí agora nosso planejamento é ir aí para o final do ano. Vamos ver. Entendi. Existe aqui as escolas têm um período de férias diferente do Brasil, então isso atrapalha um pouco também, porque o Felipe tem férias em junho, julho é o período de férias deles. Eles têm 2 meses e meio de férias. E depois eles não têm mais férias. As férias deles é tipo assim, 5 dias, uma semana, tipo, as férias de primavera, as férias de inverno, é só período de Natal e Ano Novo, é só 2 semanas de férias. Então, isso atrapalha um pouco essa questão da logística de ir para o Brasil. Mas tem que se programar e fazer acontecer. Entendi. É, uma outra dúvida que eu fiquei, irmão, na verdade, não sei se você vai querer falar sobre isso, mas assim, você saiu aqui do país, né? Uma técnica de enfermagem, 10 anos de profissão, com uma experiência. Terminou com muito custo uma graduação de 5 anos, né? Estágio, quantas vezes ir sem tomar banho para a faculdade, sair cansado, Nossa, apresentar seminário, e no outro dia estágio, deixar à tarde plantão, e filho em casa, e quando estava doente, tudo isso daí. Aí de repente você chega num país diferente, como você mesmo disse, sem ter ainda onde morar, sem ter os móveis dentro de casa, aí você foi ajeitando aos poucos. E trabalho, né? Porque o pessoal às vezes pensa assim, eu vou fazer tudo, terminar minha graduação no país, vou para os Estados Unidos, vou fazer lá a minha recertificação e já vou começar a trabalhar. Tudo isso tem um custo, né? Como você disse, chegou aí, você precisou desbravar, né, os caminhos, saber qual caminho você ia tomar para fazer essa recertificação, para poder pensar em atuar na sua profissão. Mas até que isso aconteça, você precisa se sustentar, né? mas é o que eu falo, é o que eu quero para mim, o que eu vim buscar, né? Então, hoje, existem outras formas de migrar que eu conheço, né? Que se eu tivesse no Brasil hoje, eu faria o processo diferente de migração, né? Eu viria do Brasil para cá já com o meu green card, assim como está acontecendo com muitos enfermeiros amigos meus que eu conheço, né? Que hoje existem muitas empresas que querem trazer, muitos sponsors que querem trazer enfermeiros para cá. Então, eles saem daí do Brasil já, né, com visto migratório aprovado e vem para cá e recebe seu green card e já chega aqui trabalhando como enfermeiro, já chega aqui como com o seu trabalho. Muitos sponsors vão te dar ajuda para moradia, vão te dar ajuda para comprar o primeiro carro e várias coisas. Mas eu não tinha esse conhecimento, então eu vim por outro caminho. Mas deu certo, valeu a pena. Mas hoje, se eu fosse dar um conselho para qualquer enfermeiro que quisesse migrar, procure saber os caminhos que hoje existe em empresas que podem te ajudar nessa questão, que podem te ajudar fazendo esse processo migratório, você já sair do Brasil com o seu green card. O que quer dizer sponsor, irmão? Sponsors são empresas que faz tipo o recrutamento, que faz essa transição Entendi. de todo o processo, né, de transição do enfermeiro no Brasil para alguns hospitais aqui nos Estados Unidos. Tá. Você me falou então que hoje tem esses sponsors, no caso tem a procura, né, de empregadores aí nos Estados Unidos para contratar, por exemplo, enfermeiros brasileiros, né? É, aí eu pergunto para você, você nesse todos esses trâmites, desde também quando você chegou para morar, você sofreu preconceito por ser imigrante ou não chegou? Ó, Olha, Osmar, eu não me recordo, eu não me recordo. Eu já vi acontecer com outras pessoas, mas comigo em si, não.
Eu nunca sofri nenhum preconceito referente por ser imigrante. Não me recordo. Entendi. E como que é o mercado de trabalho para enfermagem nos Estados Unidos? Agora você falou para mim que estava naquela fase que você conseguiu a certificação, passou, agora você tinha tirado um período sabático para dar uma descansada e agora você estava começando a parte de terminou a mudança e ia começar a procurar agora um emprego na área de enfermagem, né? É aquecido, tem bastante emprego, falta, como que funciona? É aquecido, tem muitas empresas. A gente abre os sites assim para fazer aplicação, né, de emprego. Então são muitas empresas oferecendo muitas vagas em todos os ramos que você puder imaginar. Inclusive, eu tô nesse processo, né? Até tô escolhendo, porque existe um hospital grande aqui em que eu tenho interesse de trabalhar com ele. Então, eu tô no processo de namoro ainda com esse hospital. Ele vai começar uma nova, um novo recrutamento agora em outubro. Então, a minha intenção é aplicar para esse local. Mas existe muitas vagas. Existe a procura por enfermeiro aqui é muito grande. Existe muitas vagas, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas o enfermeiro aqui, ele faz. O enfermeiro é muito o RN-BSN, ele é muito bedside, ele trabalha muito mão na massa com o paciente mesmo. Como parecido com o nosso técnico no Brasil, É isso que eu ia te perguntar tá? na sequência, como que se divide a enfermagem? Que aqui no Brasil a É, gente tem o auxiliar, tem o técnico e tem o enfermeiro, que é a graduação. E eu vi assim alguns vídeos que aí nos Estados Unidos, no caso quando você faz a certificação e tem já a faculdade, no caso você tem habilitação também, né? Então é como se fosse a graduação mesmo. E tem o outro nível que seria tipo um tecnólogo. existe várias modalidades aqui, né? Eles chamam de CNA, que é como se ele fosse um auxiliar, né? Ele fazem poucas coisas, assim, não digo poucas coisas, faz mais a parte de higienização do paciente, ajuda, auxilia na alimentação, faz algumas coisas básicas. Depois tem o LPN, que é uma modalidade um pouco parecida com o nosso técnico no Brasil. Ele faz várias coisas, mas ele não pode fazer alguns processos, algumas técnicas que não está no escopo deles. E depois vem o enfermeiro, né, que é o RN-BSN, que é o enfermeiro mais que trabalha em bedside com o paciente. E um pouco diferente da nossa enfermagem no Brasil, o enfermeiro ele fica muito mais na assistência em si e não na parte administrativa, na parte burocrática, porque como a gente estava conversando antes, você disse, pro enfermeiro, né? Queimou a lâmpada, né? Fala com o Tem que falar enfermeiro. pro enfermeiro. Sei lá, o vaso tá entupido, fala com o Fala com o enfermeiro. enfermeiro. É um síndico. Hoje eu vi Exato. na internet o cara falou assim: pessoal, entendam que o enfermeiro não é o síndico do plantão, mas muitas vezes o enfermeiro atua como um síndico, né? E acaba deixando por tantas tarefas, tantos afazeres que estão atribuindo para ele durante um plantão, o que ele menos acaba tendo tempo de fazer é a mão na massa, é cuidar do paciente ali no beira-leito, né? Exatamente. Então é o que mais nós fazemos aqui, só que o enfermeiro aqui ele precisa ter um raciocínio muito clínico, né? Porque ele toma muitas condutas que no Brasil isso fica mais com a parte médica, então aqui muitas condutas é nossa, como mudar a infusão de medicamentos, né? Eu sei que existe já muitos lugares que o enfermeiro, né, graças a Deus, tem aí a total autonomia de fazer isso, mas não é a realidade da grande maioria.
Então, o enfermeiro aqui, além dele ser bastante assistencial, ele ainda tem que ter todo esse raciocínio clínico, né, por trás aí dele. Depois existe o charge nurse, que é o enfermeiro como se ele fosse o gerente da unidade. Então, ele que faz todo esse processo de papéis, né? E também te ajuda quando você precisa de uma ajuda ali para qualquer outra coisa, é ele que às vezes você vai chamar para te ajudar. Existe o gerente da unidade, né, que fica mais com a parte burocrática mesmo. Depois existe muitas outras, né, Nomenclatura. aqui, exato, existe o enfermeiro anestesista, o enfermeiro aqui tem o nurse practitioner, que é o enfermeiro que ele tem autonomia de prescrever, autonomia de consultar, autonomia de muitas outras coisas, mas para isso você precisa ainda, né, fazer especializações, precisa estudar, precisa subir steps, mas existe um vasto campo aí de oportunidades, né, e diferente, assim, às vezes no Brasil que a gente às vezes estagna naquela profissão, e aí às vezes você tem, sei lá, um pós, uma pós, você precisa ir fazer várias pós para poder conseguir, às vezes, um salário um pouquinho melhor, ou você precisa tentar fazer um mestrado, um doutorado, o que for, né? É, você assistiu aquela série que tá no Netflix, O Enfermeiro da Noite? Não, acho Não. que não. Ela é uma série que é uma história que aconteceu, parece, e lá assim retrata bastante a vivência do enfermeiro. É muito parecida com aqui no Brasil, mas assim com algumas peculiaridades ali do hospital americano, tal, e mostra um pouco disso que você falou, dessa autonomia que tem o enfermeiro ali. Aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está trilhando um caminho aí que o próprio conselho, né, de classe COFEM, Corém aí estão batalhando em algumas coisas para que a gente consiga. Então teve alguns avanços. Quando eu olho assim uma área da enfermagem, por exemplo, o APH, eu vejo assim muitas mudanças positivas que dão autonomia para o enfermeiro. Mas assim, quando eu digo autonomia para o enfermeiro, mais do que autonomia para o profissional, ele vai dar uma qualidade melhor na assistência na ponta final lá que é o paciente. Porque quando a gente fala assim, às vezes, a autonomia para o enfermeiro, ele pode fazer isso a mais, isso a menos. A gente não quer invadir o espaço de outras categorias, não. A gente quer poder fazer o melhor para o paciente naquele momento. E às vezes, aquele momento, se você tem ali um respaldo legal para fazer algumas coisas que está dentro do seu escopo de conhecimento, você pode ali fazer a diferença pelo paciente. Então, assim, eu acho muito interessante isso que você falou. Quantos degraus que tem ali, a de possibilidade, né, dentro da enfermagem aí nos Estados Unidos. E uma coisa que o pessoal deve estar curioso, Savana, como que funciona o din-din para o enfermeiro? Aqui a gente está numa quase uma novela mexicana, piso da enfermagem. Graças a Hum. Deus alguns municípios já aplicaram, alguns estão aí ainda. Ontem caiu na conta dos municípios, agora vão ter que aí aqueles que ainda não fizeram vão ter que se regularizar para poder começar a pagar o piso nacional da enfermagem. Mas ainda assim, foi anos e anos a fio. Aí nos Estados Unidos a gente sabe que é um país que ele é muito pragmático, né? Então, até ouvindo o pessoal um pouco falando assim, aqui é horas. Você vai trabalhar tantas horas, você tem tantas horas de descanso. Eu percebi que tem uma diferença com as jornadas aqui no Brasil e tal, mas você é remunerado por tudo aquilo que você faz, né? E me fala aí como que é nos Estados Unidos o din-din, o dinheiro, money, né? Como O diz. faz-me rir, né? Osmar, aqui isso vai variar de estado para estado e vai variar também o seu tempo de experiência, né? Mas eu tenho colegas que estão trabalhando e ganham em torno de 44 dólares a hora. Tem estados até que pagam mais, estados como Califórnia,
Os estados do norte acabam pagando mais pelo fato de, né, lá ser frio e lá ter menos pessoas que gostariam de, às vezes, morar, de estar lá com sua família, de migrar para aquele local. Então, eles acabam pagando mais, mas existe um mínimo aqui, né, que eles pagariam, se eu não me engano, não sei se é 33 ou 35 dólares a hora. E o máximo é o que o seu empregador quer pagar. Então, o que eu te falei, tem estados que pagam bem mais, tem estados que vão pagar menos, e aí vai depender também muito da sua experiência, se você tem experiência já nos Estados Unidos, se você não tem experiência aqui, se você é um new grade, você provavelmente vai começar um salário um pouco mais baixo, até você ir escalando e conseguir um salário melhor. Existem muitos hospitais aqui hoje que às vezes pagam bônus para você sair de um hospital e ir para outro hospital. Compra o passe, igual jogador Compra de o futebol. passe desse, exatamente, compra o passe desse enfermeiro. Olha, Então, muitas pessoas acabam migrando de um hospital para o outro por conta disso, né? Por conta dos bônus que são pagos. Mas, e essa questão também, o enfermeiro faz 36 horas semanais aqui, com 30 minutos de almoço. Não tem horário de descanso, somente são 30 minutos. Então, você vai fazer 12 horas e meia de plantão. Essa meia hora que você descansou, você vai pagar ela, né? São 12 horas e meia de plantão, são 30 minutos para comer. E eu tenho muitos amigos que não conseguem fazer esses 30 minutos. É muito corrido, e à noite também não existe aquela uma horinha de descanso, isso, é isso que aquela horinha. eu vi num vídeo, o pessoal fala assim, às vezes no Brasil tem a questão de você tirar uma horinha, às vezes depende do plantão, consegue tirar duas. Eu vi que aí não tem, né? Aqui não tem isso, são os 30 minutos para você comer e acabou. E o seu plantão é corridão. E estágio, irmã? Teve que fazer estágio? Não tive que fazer estágio, porque como eu validei meu diploma, tudo que eu fiz no Brasil era equivalente para cá. Inclusive, minha carga horária de estágio também era equivalente. Ufa, né? Porque foram horas e horas de estágio aqui, né? Foram muitas horas, né? Então eram equivalentes também. Pra quem não sabe, pessoal, no Brasil, vamos supor, eu e a Savana éramos técnicos de enfermagem. Então eu fiz 2 anos de curso técnico, concomitante com o curso teórico, também tinha as horas de estágio. Então, não vou saber lembrar aqui a carga, mas teve uma baita quantidade de horas de estágio. Aí a gente resolveu fazer a graduação. Chega lá na graduação, você tem lá 5 anos de graduação e dentro dos 5 anos tem uma tonelada de horas que você tem que fazer de estágio. Aí a maioria das pessoas fala, mas você já trabalha, você tem experiência, você precisa fazer estágio? Precisa, né, Savana? Começa do zero, como se a gente não tivesse nunca trabalhado, não considera uma hora, um ano de profissão. Isso eu vejo como uma coisa assim, até um pensamento meu, Osmar, uma coisa que pode ser pensada lá na frente como uma forma de motivar, né, profissionais que são de nível técnico para migrar para a graduação, né? Ter uma forma de reconhecimento. Eu sei que são competências diferentes, são coisas diferentes que se aprende na graduação, mas existe uma parte nessa, mano, que é muito próximo do que já faz o técnico. Então, assim, nem se fosse um mínimo de aproveitamento para poder motivar esses profissionais a fazer, porque a pessoa quando ela vai fazer, ela é técnica, ela já trabalha em 2 empregos, às vezes 3. Ela até tem aquela coceirinha que fala assim, não, eu vou fazer a graduação. Mas quando ela pensa em fazer 5 anos de faculdade, viajar, estágio, tudo isso desmotiva. Então, assim, a gente sabe, eu fiz isso, você fez, a gente sabe o quanto que é difícil fazer isso. Depois, ainda mais com família, com filho, né? Com casa para sustentar. Então, assim, o estágio é uma coisa que é difícil.
Vocês vão ver várias outras graduações, faz a faculdade, depois faz o estágio. Não, enfermagem não deixa de fazer 1 hora de estágio, tem que cumprir tudo. É muito difícil e é penoso esse, esse processo todo. Quem sabe lá na frente não se pensa alguma forma de fazer um aproveitamento aí, pelo menos em algumas situações, pelo menos para motivar esses colegas, né, para migrar aí do técnico para a graduação. O que você acha, Samuel? Eu acho assim que, na minha opinião, eu acho que o fato da gente já trabalhar, né, como técnico, muitas vezes trabalhando dentro de uma unidade hospitalar, é, valeria a pena, né, é, pensar nessa questão, né? Ele já está trabalhando lá, né, e usar o hospital como fosse um campo de estágio, né, para essa pessoa. Uma, Desculpa, mas em contrapartida existem os estágios supervisionados, né, que é aquele que o professor está lá com você, o seu orientador está lá com você, né, para avaliar suas técnicas realmente, né? Então, para isso acontecer, sei lá, às vezes a pessoa tinha que passar por uma prova, né, que ela vai demonstrar ali as habilidades dela, e aí aquilo deixaria ela isenta daquele tipo de estágio, por exemplo, Isso. né? E vai mostrar ali as habilidades dela, mas é tudo muito relevante, né? Porque embora eu seja técnica de enfermagem, eu trabalhava dentro de uma unidade hospitalar. Mas às vezes tem um técnico de enfermagem que também às vezes é 10 anos, mas trabalha, sei lá, no PSF. Então ele não vai ter a vivência de dentro de uma unidade Sim. hospitalar. Então aquele PSF é de suma importante que ele faça a modalidade, né, dentro de um hospital, é de suma importância que ele faça aquele tipo de estágio, porque ele não tem a vivência daquilo, né? Da mesma forma, eu trabalhando dentro de uma unidade hospitalar, quando eu fui fazer um PSF ou quando eu fui para uma saúde mental, tudo era muito diferente para mim, Sim. tudo era muito novo para mim, né? Porque eu não tinha aquela vivência. Então, realmente é difícil de se pensar e de conseguir relevar esse tipo de carga horária, né? O quão a pessoa sabe sobre aquele procedimento, o quão ela tem habilidade sobre aquele procedimento, para ela poder ficar isenta desse processo, né? É, eu, Então, eu é acredito que muito. com provas, né, como você falou, poderia ser que eu até assim, eu não sabia dessa certificação que a prova que autoriza você a trabalhar, que é o NCLEX, né? É, eu vejo com bons olhos isso, não só para Eu também enfermagem, vejo de. Uhum. para várias profissões. Talvez não seja suficiente somente fazer uma graduação e sim prestar. Mas hoje a gente vê, por exemplo, muitos questionamentos até com a prova da OAB de não ter mais a prova, por exemplo, alguns defendem esse lado. Então, assim, formas de pensar, mas eu acho que hoje, querendo ou não, muitos profissionais saem um pouco despreparados e essa prova ela certifica que a pessoa ela tem um conhecimento mínimo, né, para entrar no mercado de trabalho, né? Mesmo que ele seja um conhecimento teórico, porque a nossa base é de conhecimento teórico. Se você sabe a teoria, a prática você vai desenvolver, Ela vai vir, né? né, com o tempo, com o dia a dia, né? Se você sabe a teoria de passar uma sonda nasogástrica, uma sonda nasointeral, você sabe executar ela. Pode ser que você não vai conseguir passar ela de primeira e tudo mais, mas você tem a base. Você sabe do procedimento, você sabe como que faz aquilo, né? Então, existe, às vezes, eu me deparava com colegas de trabalho que iniciavam a trabalhar dentro de uma unidade hospitalar. Não que eu saiba tudo, eu não sei, eu aprendo todos os dias. Aqui eu continuo aprendendo todos os dias e dou graças a Deus por aprender, né? Por não saber tudo. Isso é normal, todo ser humano é assim, mas existiam pessoas que às vezes não sabia como reunir um material até, né? Então, assim, são coisas que é a base para você começar a trabalhar, né? Então, eu acho que essa questão da prova, ela mostra o quão você sabe teoricamente,
Porque a prática você vai pegar no dia a dia, mas se você já sabe a teoria, já é uma grande relevância, Ela vai né? vir, né? Ou a pizza daí ou do Brasil é melhor? A do Brasil é melhor para os É. americanos aqui, a pizza deles é melhor. Mas pelo recheio? Mas para mim, a pizza do Brasil é melhor. Nosso sabor é diferente, nossa massa é diferente, nosso recheio é diferente, tudo é diferente. Mas tem coisas aqui que eu gosto também. Mas a nossa culinária é muito boa. É. E você come arroz e feijão todo dia ou já perdeu esse costume? Não, irmão, eu como comida brasileira. Eu como comida que eu faço em casa normalmente. A gente só come besteiras, né? Os fast food americanos, esse tipo de coisa, às vezes no fim de semana, porque aqui a gente tem que policiar muito essa questão, né, do que a gente come, porque existem muitas coisas industrializadas, existe muito fast food e tudo mais. Então, se você vai nessa onda, aí se perde um pouco, né? Na questão da saúde, questão de obesidade. Então, você tem que estar sempre ponderando ali. Uhum. A escola do Felipe paga, irmã? Não paga, é do governo. Do governo. E é boa. E excelente, Bem na diferente do verdade. Brasil. Acho que é até melhor do que era uma escola particular que ele estudava no Brasil. Em questão de infraestrutura, né? A infraestrutura que eles têm aqui é muito grande. Eles investem muito na questão do esporte, então existem campos de futebol excelentes, quadras excelentes para as crianças poderem desenvolver a parte esportiva. Existem clubes de esporte dentro das escolas, né, que faz com que eles ganhem ponto para chegar à high school, pontos para somam pontos para poder ir para um college, né, que aqui no caso é a universidade e tudo mais. Então, para mim, em alguns pontos é melhor. E seu filho já pensa em algum. Pende para algum esporte específico ou não? Ou ele não gosta? Futebol, né? Futebol? Futebol. É E aí, brasileiro, né? e futebol aí rende bolsa na faculdade também? Sim, sim, existe. Inclusive, ele está no programa agora de. Inclusive, ele até passou no teste. Semana passada teve o teste do futebol na escola, ele acabou passando no teste. Então, agora ele vai jogar para a escola e aí, com isso, ele vai gerando pontos para chegar na high school e no college. Interessante. E ele gosta de jogar que posição? Olha, Atacante? Osmar, Você não. eu tô para me perguntar isso, porque ele começou com esse negócio de futebol depois da Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo, que ele começou a entender sobre futebol e querer jogar, então agora ele dorme e acorda com a bola, né? Uhum. Então, assim, tem vezes que ele tá jogando na Ah, frente, tem vezes que ele tá jogando atrás, eu acho que ele tá se não achou descobrindo ainda ainda. tá se descobrindo ainda. Legal. Irmã, a gente já tá quase que caminhando pro final da nossa conversa, mas tem uma coisa assim que eu preciso perguntar, né? Que eu até já comecei a perguntar antes, mas eu queria perguntar agora pro pessoal ver. Eu faço treinamentos de primeiro socorro, né? Então, assim, sempre que o pessoal vê alguma coisa assim, ou um meme voltado ao APH ou a parada cardíaca, algum vídeo assim, eu recebo vários, né? O pessoal sempre me lembra, então eu fico muito feliz de ser lembrado sempre nessas questões. E uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos é sobre o desfibrilador. Desfibrilador externo automático, né? Que é um aparelho que ele vai ser instalado no tórax da pessoa e ele vai, com um botão que a pessoa ligar, ele vai dizer se ela precisa de choque ou não, se é uma parada cardíaca que precisa de desfibrilação, ou seja, de choque, ou se é aquela parada cardíaca que somente as compressões até a chegada da equipe de socorro. E eu sempre cito, né, nos meus treinamentos, mas isso de ler e de ouvir outras pessoas falar, que, por exemplo, Estados Unidos, cada 200 metros, por exemplo, tem um desfibrilador. Só para mim confirmar, tem desfibrilador aí nos Estados Unidos assim? Tem. Normalmente tem em farmácias, os supermercados, as escolas.
Então, essa escola tem vários andares, cada andar às vezes tem um desfibrilador, academias tem. Então, realmente, a cada 200 metros, se você andar, você vai encontrar um desfibrilador. E os treinamentos, você me falou que seu filho na escola já recebeu treinamentos, né? Quantos anos ele está agora? Ele está com 12 anos, mas ele começou a receber esse treinamento desde que ele tinha uns 10 anos. Então, desde que ele foi para a Middle School, né, que eles chamam aqui, eles fazem treinamento. Então, lá ele já conheceu o que é o DEA, ele já aprendeu a fazer massagem cardíaca, ele já aprendeu a fazer manobras de desengasgo. Eles aprendem aqui também a evacuar quando O tem prédio, né? Quando tem. incêndio, exato. Então, essas manobras, ele já está apto aí para fazer. Eles começam muito cedo aqui. Então, quando eles veem qualquer coisa, assim, eles já ficam espertos, assim. Esses dias até eu estava na cozinha e acabei engasgando e ele já estava assim, todo esperto em cima para saber o que ele tinha que fazer, entendeu? Se era um engasgo parcial ou total. Como era parcial, ele só ficou ali Ele só expectando, ficou né? na retaguarda ali, Isso. só. Olha que legal, né? Isso que é importante, né? Conhecimento, né? Desde pequeno já aprendendo, ele vai ser um adulto que vai saber como se portar. Você falou aí, por exemplo, cada E eu 200. acho que assim, independente se ele for para a área da saúde ou não, a questão não é essa. A questão é de sobrevivência, de poder ajudar o próximo onde você estiver. Às vezes você está passando por uma praça e você encontra alguém, né, que está precisando de um primeiro socorro, você sabe daqueles primeiros socorros, né, até você conseguir chegar a um suporte avançado. Então, isso é de suma importância, eu acredito, para qualquer pessoa, né, aprender a realmente uma manobra de desengasgo, a fazer uma manobra de massagem cardíaca ou até mesmo usar um desfibrilador, é de suma importância, independente se você vai ser ou será da área da saúde ou não. Sim. E às vezes eu fico assim, em alguns momentos eu fico triste porque assim, eu sou um defensor, às vezes o cantor de uma música só, sempre falando primeiro socorro, primeiro socorro, primeiro socorro. Mas é um trabalho árduo assim de convencimento primeiro para a pessoa querer parar para te ouvir. Muitas vezes o treinamento é ofertado gratuitamente e a pessoa simplesmente ignora, não quer. Às vezes o empregador vai oferecer o treinamento dentro da empresa e às vezes o funcionário não se interessa pelo assunto. Eu sei que é culturalmente imposto isso a ele porque ele não ouviu na escola, talvez no tempo certo, quando criança, não criou ali um desejo de aprender aquilo e saber a importância. Mas aqui às vezes a gente tem um trabalho difícil que é o primeiro convencimento para a pessoa querer aprender, querer entender. Só que assim, na maioria das vezes ela vai aprender na dor. Na hora que aconteceu o pior, aí ela vai falar, putz, por que eu não aprendi isso antes? E a gente vê aí em outros países, né? Cito sempre o exemplo dos Estados Unidos, porque é um país que está muito à frente, né? Nessa questão de treinamentos. E assim, fico muito feliz você confirmar e tá vendo aí, tá sendo meus olhos aí nessa questão. Não conheço o país, quem sabe um dia vá conhecer aí na minha aposentadoria, né? É bem Amém. provável. Mas é uma realidade que a gente lê e vê em treinamentos e ouve das pessoas, né? Que é um outro patamar de conhecimento, o engajamento das pessoas, porque a ambulância vai chegar. Você vai chamar aqui no Brasil o SAMU, bombeiro, na cidade que tem, vai chegar. Só que até que chega, o que você faz? É a mesma coisa aí nos Estados Unidos. Você vai chamar o 911, né? Número de É, emergência. É um número 911 para o país inteiro. Aqui ainda a pessoa tem que memorizar vários números. Mas aí lá você vai chamar a ambulância vai chegar. Só que até que ela chegue, o que você vai fazer? Então esse conhecimento que é aprendido na escola vai fazer toda a diferença. E, exatamente, exatamente. Savana, mais uma vez E queria... aqui eles chegam bem rápido, viu, Osmar? Eu Chega, não né? sei o que acontece, eu falo pro meu esposo, parece que eles vêm de droner. Eles chegam tão rápido e chega assim, polícia, bombeiro, o carro dos paramédicos, É uma, chega, é uma central só, né, Savana? Unifica chega, tudo, facilita, porque chega muito rápido e parece que eles são
são próximos, eu não sei. E a gente já, culturalmente, eu lembro que, assim, às vezes no Brasil você estava escutando a ambulância lá no trânsito, né? Ela te dá o sinal que ela está querendo passar ali, independente do que for ambulância, polícia, o que for. Aí a gente não tem culturalmente aquela coisa, nossa, eu preciso dar espaço, eu Dá preciso caminho, dar né? espaço. Aqui a gente joga o carro até na calçada. Você ouviu o negócio, você vai olhar, é até bonito, assim, o sincronismo. Cada um vai enfiando o Claro. seu carro, assim, para dar espaço para eles passarem, A- sabe? Independente se é polícia, se é bombeiro, o que for. Então Aqui a cultura é um pouco é diferente. diferente. Aqui a gente vê assim, muita dificuldade. Cidades maiores acredito que é um pouco melhor, mas falo assim por experiência minha. Quando estava na ambulância e às vezes você estava com a sirene ligada, indo em direção a uma emergência, em vez de dar a passagem, o motorista fez um gesto não muito amistoso para a equipe. Então, assim, é difícil, mas tudo isso é trabalhado através de ensinamento, de cultura, né? De explicar para as Exato. pessoas. E muitas vezes ela não sabe que ela tem que dar o caminho, não sabe que tem que fazer os primeiros socorros, mas quem sabe daqui a um tempo a gente vai melhorando isso. E Savana, queria já te agradecer por estar aqui, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória que foi bastante ousada no sentido assim é, de desbravar todo esse caminho, né? Mas também é que é de muita motivo de a gente aplaudir, porque você teve um desprendimento muito grande de ir junto com a sua família e conseguir conquistar aí os seus objetivos, está chegando nos seus objetivos cada vez mais. E assim, eu deixo aqui os meus parabéns mesmo para você por ter ousado e ter conseguido. Muitas vezes a gente fica preso nos medos, né, nas incertezas, só que só vai ter a certeza que fez se fizer. Se não fizer, muitas vezes você vai ficar sempre na incerteza. Eu queria que você deixasse pra gente as suas palavras finais, uma mensagem aí pra gente. Osmar, eu que agradeço, é uma honra estar aqui falando com você, né? Meu amigo aí de tanto tempo de faculdade e estar podendo falar com você aqui nesse podcast é de grande valia para mim. Realmente foi muito ousado da minha parte, mas eu sempre fui muito dessa forma, então eu nunca, aquilo que eu vivia nunca estava satisfeito, eu nunca estava satisfeito com aquilo, eu sempre almejei e busquei mais coisas, né, para minha vida, seja ela pessoal, seja ela profissional, eu sempre fui assim. Então, o fato de migrar para cá foi ousado, mas era da minha personalidade já, né? Eu sempre tive essa personalidade de buscar aquilo que eu queria, aquilo que eu almejava. E, o recado é que eu dou, né, para todos os enfermeiros que tenham esse desejo, que tenham esse sonho, né, de atuar aqui nos Estados Unidos e de fazer a sua carreira internacional, seja aqui nos Estados Unidos ou qualquer outro país, que seja Canadá ou onde for, lute pelos seus sonhos, faça da maneira correta, é possível para todos. Se foi para mim, se eu conseguir, outras pessoas também conseguem, outros enfermeiros também conseguem, né? Então, busque pelos seus sonhos, trabalhe sobre a sua vida e sobre o seu sonho que dá certo. Que legal, irmão. Eu fico sim muito feliz em ter podido compartilhar esses minutos aí desse tempinho que a gente conversou. 4 anos que a gente só fala às vezes por mensagem, né? Mas assim, vendo, não por foto e conversando, foi muito gostoso. Espero que a sua história, a sua mensagem, a sua força de vontade sirva de inspiração para muitas outras pessoas, muitos outros profissionais, porque o objetivo desse podcast é dar voz para a enfermagem, é dar voz para a savana, dar voz para outros profissionais que às vezes ficam meio que atrás das cortinas, nos bastidores, mas
são eles que fazem a grande diferença na saúde, que fazem a saúde acontecer, né? Então, assim, agradeço Exatamente. você por estar aqui comigo, agradecer aos convidados, agradecer aos patrocinadores, né? Ao Grupo Itacast, a Digital Cirúrgica, ao Laboratório Multianálise. Agradecer você que está assistindo esse vídeo, você que assistiu aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa lá um joinha, tudo isso para quê? Para o YouTube saber que a gente existe e ele vai mandando o vídeo, recomendando o vídeo para mais pessoas, para que esse podcast, essa conversa, sirva de inspiração, sirva de conhecimento, sirva de motivação para alguém em algum momento, tá? Então eu agradeço aí a toda a nossa equipe. A produção e designer foi do Eliseu Mattioli, direção e trabalhos técnicos dos irmãos Pelota, né? O Felipe, o Carlinhos, não sei se está por aí, mas eu agradeço aí o Felipe, o Eliseu, estavam aí desbravando, tentando a gente acertar, porque foi a primeira vez que a gente fez gravado e de forma assim internacional, ou seja, tá lá do outro lado do mundo e a gente está aqui Uhum. falando com essas imagens, com essa qualidade, com o áudio com essa qualidade. Então agradeço o pessoal do Grupo Itacast e queria deixar uma frase aqui no final, irmão, que é uma frase que não é minha, mas também não achei o dono dela, mas eu achei ela pertinente para esse momento. Recomece quantas vezes for preciso. Triste mesmo é desistir do que mais deseja. E assim, você foi uma pessoa que batalhou e está aí conquistando. Então, assim, meus parabéns. Eu desejo que você prospere mais e mais, você e sua família. Que Deus possa abençoar aí imensamente você cada vez mais nos seus planos, nos seus projetos. Obrigada, Osmar. Igualmente, desejo aí tudo de melhor para você, para sua família, na sua carreira, na sua vida pessoal. Você é um irmão, né? Tá guardado aqui no meu coração. Muito obrigada, viu, por me convidar a fazer parte desse momento com vocês aí no podcast. Eu que agradeço, irmão. E para você que acompanhou o nosso podcast, muito obrigado. E não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar. Se Deus quiser, logo a gente está com outro episódio. Muito obrigado para você que nos acompanhou e fique com Deus.